Olá, queridos, tudo bem? Eu gostaria de estar aqui compartilhando um entendimento aqui da palavra do Senhor com os queridos irmãos. Queridos, eu estava meditando aqui e, historicamente falando, o ser humano ele nunca gostou de assumir responsabilidades. Vemos isso desde os primórdios, lá no Gênesis, quando o homem ele cai. Ele diz para Deus o seguinte: foi a mulher que o Senhor me deu. O ser humano sempre transferindo responsabilidades. E vemos isso no decorrer da história. Principalmente se você for ver na escola, a criança desde pequena, ela gosta de fazer essa transferência de responsabilidade. O ser humano, ele não gosta de assumir responsabilidades, o que desagrada veemente a Deus. Porque se tem algo que Deus ele se agrada e muito, é da sinceridade. Muitos falam do pecado de Davi, mas Davi ele foi muito macho, quando ele vira para Deus e diz: somente eu pequei contra ti. O pecado de Davi ele trouxe consequências gravíssimas para dentro da sua casa. Mas Davi ele foi muito sincero com Deus. Quando ele chamou a responsabilidade para si, isso agradou demais a Deus. Tanto é que foi chamado o homem segundo o coração de Deus, a menina dos olhos do Senhor. Por quê? Por causa da sua sinceridade, o que muitos de nós não temos nos dias de hoje. Eu prometo ser sucinto, eu prometo ser breve nesse vídeo, não ser muito cansativo, no máximo 10 minutos, falar a respeito desse tema tão atual nos dias de hoje. O que acontece? Muitos de nós, quando nós nos envolvemos num relacionamento, seja namoro ou seja casamento, muitas das vezes, quando esse namoro ele não finda ou quando esse casamento ele não finda, muitas das vezes ou nós queremos transferir a culpa para Deus ou para o diabo. Por exemplo, quando a Bíblia diz assim lá em Gênesis 2:24, deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se à sua mulher, os dois serão a sua carne. Eu entendo que essas duas pessoas elas se tornam uma no mundo espiritual, assim como o próprio apóstolo Paulo ele diz que quando o homem se une a uma prostituta, os dois se tornam uma só carne também. Então, deixarão o homem seu pai e sua mãe, unir-se à sua mulher, os dois serão a sua carne. Perfeito? Então, quando uma mulher sai de casa e ela fala, vamos nos casar, vamos namorar e vamos casar, pronto. Deus, irmãos, Deus ele não é cafetão, escuta isso aqui, Deus ele não é cafetão, tudo isso aqui que eu estou falando para você está na Bíblia, depois confira, Gênesis 2:24, e eu vou falando aqui, você vai anotando. Deus não é cafetão para ficar arrumando marido, para ficar arrumando mulher para ninguém. Portanto, ele já nos deixou a Bíblia Sagrada para nos dar o quê? Instruções, orientações. Não faça isso que você vai se dar bem. Faça isso que você vai se dar bem. Mas o ser humano ele faz o quê? Ele anda na contramão de Deus e depois quer jogar a responsabilidade ou para Deus ou para o diabo. Ele nunca quer assumir a responsabilidade do seu erro. Geralmente ele quer jogar para terceiros, ou para Deus ou para o diabo, ou para outro ser humano. Porque muitas das vezes, dentro de um relacionamento, seja namoro ou seja casamento, existe a devida manutenção que tem que ser colocada em prática diariamente. Mas as pessoas elas não fazem e depois seus relacionamentos eles se destroem e aí elas começam a jogar culpas, transferência de responsabilidade nas outras pessoas, ou até mesmo em Deus ou no diabo. Então Deus ele não é cafetão. Quando Deus ele tira o povo lá do Egito, o povo de Israel, e agora ele está levando o povo para a terra prometida, ele vira para Moisés e ele diz o seguinte: olha, quando eu introduzir vocês na terra que eu estou prometendo dar para vocês, quando eu lançar as sete nações lá, que ele vai falar dos heteus, dos jebuseus, dos fariseus, ele vai falar de 7 nações que ele vai lançar fora e ele vai dar essa terra para o povo de Israel. Ele fala assim, não deem os seus filhos e as suas filhas para se casarem com esses povos estranhos. Lá em Deuteronômio capítulo 7, do 1 até o 4, vai falar, não deem os seus filhos, não deem as suas filhas para casar com povos estranhos, e nem deixe com que os filhos dessas pessoas, desses estrangeiros, casem com seus filhos.
Para que Deus? Por que Deus isso? Aí Deus responde: para que esses povos estranhos não façam desviar os seus filhos e as suas filhas dos meus caminhos e sigam outros deuses. Porque se eles vierem a se casar, a se juntar, esses povos aí vão fazer com que os filhos, com que as mulheres ali, os homens, os filhos, né, ele chama de filhos de Israel, vão fazer com que eles venham se desviar dos meus caminhos seguindo outros deuses. Então Deus, ele dá orientações, Deus, ele dá instruções. Deus, ele não arruma namorado um para aqui, vem cá, eu vou arrumar esse namorado para aqui, para você, eu vou arrumar esse namorado aqui para você. Até porque, irmãos, Deus não faz isso, sabe por quê? Porque se Deus fazer isso e no dia da manhã vier se separar, vão jogar a responsabilidade, vão transferir a culpa para Deus. E se tem uma coisa que Deus ele faz, Deus ele nos deu uma coisa que se chama livre-arbítrio para nós fazermos escolhas. As escolhas, ou nós fazemos elas corretamente ou fazemos incorretamente. Segundo Coríntios, capítulo de número 6, verso 14, Paulo ele diz assim, que sociedade há entre a justiça e a iniquidade? Que comunhão há entre a luz e as trevas? Que harmonia há entre Cristo e Belial? Que comunhão há entre o templo e os ídolos? Paulo ele vai dizer isso. Quer dizer, ele fala assim, não vos ponhais em julgo desigual. Então Paulo, pelo Espírito Santo, ele já está dando a instrução, ele está falando, não vos ponhais, ele está jogando essa culpa, aliás, ele está jogando essa responsabilidade para nós. Perceba que ele fala, não vos ponhais em julgo desigual. Então, por exemplo, quem faz a escolha para um namoro, para um casamento, sou eu, não é Deus. Ele fala, não vos ponhais em julgo desigual. Então, se eu escolho, se eu tenho o meu estilo de vida, se eu faço determinadas coisas e eu escolho uma moça, uma mulher para me casar que não esteja alinhada, se os pensamentos dela não estão alinhados com os meus pensamentos nos quais eu acredito para a minha vida, por que eu vou entrar nesse relacionamento? Para lá na frente dar errado? Para eu quebrar a cara e depois querer transferir culpas para Deus, para Satanás, para as pessoas, para os terceiros? Não. Ele já está falando, não vos ponhais em julgo desigual. Então a probabilidade de você entrar num julgo desigual e dar errado é muito grande. Se você é uma pessoa que você acredita em algo, você vai fazer sociedade com uma pessoa que não acredita naquilo que você acredita? Que comunhão há? Que comunhão há entre o templo e os ídolos? Que harmonia há entre Cristo e Belial? Que justiça por exemplo, que comunhão há entre a justiça e a iniquidade? Nenhuma. Então, muitas das vezes, nós temos que ter uma coisa que se chama o quê? Discernimento, para fazermos as devidas escolhas corretamente. Porque muitos, volto a repetir de novo, Davi foi muito macho. Ele falou, Deus, somente eu pequei contra ti. Somente eu. Ele não falou, foi fulano de tal, foi fulano de tal. Quando o profeta Natan veio repreendê-lo, ele falou, não, eu pequei contra o Senhor. Eu vou pagar o preço, mas eu pequei. Por isso que Deus se agradava dele, porque Deus ama uma coisa que se chama sinceridade. E muitos de nós é uma coisa que nós não temos, que nós queremos fazer transferência de responsabilidade para todo mundo, o que está muito errado. Existem muitos pastores que dão ênfase a isso, porque querem agradar pessoas, não têm coragem de falar a verdade para as pessoas, biblicamente falando. Leia Deuteronômio 7, 2 Coríntios capítulo 6, do 14 ao 16, leia Gênesis 2, 24, que você vai entender perfeitamente o que eu estou falando, sobre essa questão de relacionamento. Deus ele não sai por aí escolhendo marido para mulher e mulher para marido, não. Deus ele não sai escolhendo namorado um para outro, não, entendeu? Essa escolha quem faz somos nós. Nós é que fazemos as devidas escolhas. Se muitos dos nossos relacionamentos não estão dando certos, se muitos dos nossos relacionamentos não estão dando certo, é porque nós não estamos fazendo as escolhas corretas. É porque nós não estamos dando a devida manutenção no nosso relacionamento. É por isso que tem nesse século, que é o século 21, é o século da destruição dos relacionamentos, porque as pessoas não estão dando a devida manutenção.
As pessoas estão fazendo coisas que muitas das vezes Deus não está se agradando dentro do relacionamento. É por isso que muitos estão sendo destruídos, muitos estão sendo ceifados, muitos relacionamentos. Quantos relacionamentos você conhece hoje em dia que está dando certo? Quantos? Por quê? E as pessoas insistem em jogar a culpa em Deus, jogar a culpa em Satanás, em jogar a culpa por outro, mas nunca assumir a sua própria culpa. E isso desagrada muito o coração de Deus. Deus ele tem ficado muito triste com isso. Por quê? Porque para Deus a transparência, quando uma pessoa é verdadeira, quando uma pessoa é transparente, sincera, isso agrada demais o coração de Deus. Então deixe esse entendimento para que nós possamos entender e compreender a palavra do Senhor. Amém?